Se te machuca ou te revolta ouvir algumas verdades sobre o atual momento do João Fonseca, é melhor fechar esse vídeo e ir pro outro. Esse vídeo não é pra você. A luzinha vermelha aqui atrás diz muito, é um vídeo pós-jogo, pós-derrota e principalmente uma análise fria, uma análise racional e a minha opinião sobre o momento de carreira e o que eu acho que deve ser feito em relação ao brasileiro João Fonseca. Eu não vou nem pedir inscrição no canal, apesar de tal inscreva-se aí, eu não vou ficar perdendo muito tempo hoje, eu vou ser mais direto ao ponto. Né? Acho que essa derrota, a última derrota do João contra o Medjedovic, ela nos mostrou alguns cenários muito preocupantes. Eu fiz um vídeo após a última derrota do João para o Rafael Roder, e diria que ficou meio dividido ali nos comentários, o pessoal que concordou, o pessoal que discordou. Muita gente discordou de mim quando eu falei que o Roder era um craque que estava surgindo, que seria um top 10, e eu falei também no vídeo que o Roder, nesse momento, está mais preparado que o João Fonseca. E muita gente me apedrejou aqui, jogou pedra, falou que eu estava analisando o micro e não o macro. Em nenhum momento eu estava analisando somente o micro, nem somente o macro. Mas o tênis, ele também é momento. O tênis, ele é feito de semana a semana, de temporada a temporada. A gente não pode analisar um jogador pelo que ele fez no passado, assim como a gente não pode analisar o presente do jogador, dizer que não é o suficiente porque ele não tem muito histórico. Quando o jogador é bom, a gente costuma ver rápido, que é o caso do Roder, que eu falei, que a minha preocupação na época que eu falei daquele vídeo era no sentido de um ciúmes sobre o Roder, porque, ao meu ver, e acho que essa semana isso está ficando mais claro, é que o Roder hoje, mentalmente, fisicamente, tecnicamente não, mas mentalmente, fisicamente e até taticamente, ele é um jogador mais preparado que o João. E eu preciso dar a minha opinião aqui sobre o estilo de jogo do João, sobre a comissão técnica, sobre o que eu acho que deve ser feito. Isso não é nenhuma crítica ao jogador, não é nenhuma crítica à pessoa, mas é simplesmente a forma como a gente vê o tênis. Eu vejo tênis todos os dias desde 2018, que foi quando eu comecei a ver tênis diariamente. Então já se vão 8 anos vendo tênis todos os dias. Eu vejo aí pelo menos 3 a 5 jogos por dia. Quem me conhece sabe que eu sou viciado e vejo muito tênis. E o tempo de tela às vezes nos dá algumas percepções, né, sobre qualidade dos jogadores, sobre a parte mental dos jogadores. O João tem um mental muito forte, sim, né? Inclusive na última derrota dele, na penúltima contra o Roder, eu falei isso aqui, o problema do João não é nem a parte mental, é muito menos a parte técnica. O problema do João, e isso sim é um processo, é a forma como ele encara os momentos de pressão e principalmente os sets decisivos. Eu até puxei um dado aqui, em comparação até do João e do Roder. O João, ele nas últimas 52 semanas, ele teve 17 jogos indo para o set decisivo. Acho que no caso dele não teve nem quinto set, acho que foram só 3 sets que foi decisivo. Desses 17 jogos, o João ganhou 8 e perdeu 9. Ou seja, no terceiro set, o João perde mais do que ganha, considerando todos os jogos. Quando você pega o espanhol, o Roder, mesmo lá atrás, ele tendo ainda alguns jogos nível Challenger e tal, se a gente considerar, foram 20 jogos do Roder, 20 jogos. Mais ou menos metade desses jogos foram Challenger. Ele tem 16 vitórias e 4 derrotas. Porque às vezes você vai pensar assim, mas o cara jogou muito Challenger. Se a gente considerar só os jogos de nível ATP, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias e 2 derrotas em terceiro sets. Por que eu estou trazendo esse dado para vocês? Para mostrar, e eu já dei essa opinião algumas vezes, de que o jogador que é um top player, no terceiro set ele cresce, no set decisivo ele cresce e ele faz o jogo acontecer da sua forma, às vezes até no piloto automático. Ele simplesmente eleva o nível e joga e vence. Né? É natural de jogador que costuma subir muito no ranking, os grandes craques do tênis. O João ainda é muito novo, é verdade, tem somente 19 anos, acredito eu que ele vai evoluir muito esse aspecto,
Mas a gente não pode, né, fechar os olhos para isso. Quando o jogo vai para um momento de terceiro set, na minha opinião, não é só uma questão física, é uma questão de energia mental. E aí tem muita coisa envolvida dentro dessa parte de energia mental. Eu vou passar aqui, antes da gente entrar aí no espectro carreira do João. Ele perdeu o jogo pro Medjedovic num tie break, onde, né, o terceiro set foi um set maluco, né? Inclusive a torcida brasileira, que foi muito criticada. Eu vi alguns vídeos aí focando até demais nisso, da torcida brasileira. Concordo que em alguns momentos a torcida passa do ponto, e algumas pessoas, não é nem a torcida, algumas pessoas da torcida passam do ponto. Mas você não pode, em hipótese alguma, colocar uma derrota do João e a torcida como culpada. Isso, pra mim, beira o inadmissível. Né? A torcida, ela não só não atrapalhou o João, como ela ajudou o João a levar o jogo pro tie break. E não dá pra gente chegar aqui e querer que a torcida brasileira seja super boazinha. Inclusive a gente tem vários países no mundo que a torcida é igual à torcida brasileira, não muda muita coisa não. Argentina, França, tem alguns países que o torcedor é assim. Gritar entre o primeiro e o segundo saque, gritar no meio do ponto, óbvio que tá errado. Mas o João reclamou na partida que o Medjedovic, isso eu não vi falarem, que o Medjedovic estava falando entre o primeiro e o segundo saque do João, não foi nem a torcida. Então acho que não dá pra considerar, e eu fiquei muito triste quando eu vi na entrevista do João ele falando que a torcida brasileira às vezes passa do ponto, que acha que é futebol. Se o João tivesse jogado super bem, com certeza a torcida brasileira não estaria fazendo o que fez. Foi até uma tentativa no desespero de fazer as coisas acontecerem. Mas tirando esse ponto, né, da torcida, o jogo foi totalmente maluco no terceiro set. O João conseguiu reagir ali, tudo bem que na primeira das quebras que ele estava atrás, o sérvio entregou totalmente, mas a segunda o João jogou bem, pressionou, conseguiu quebrar, fez 5-5, 6-5, e no tie-break ele caiu e tomou 7-1 no tie-break. E isso vem acontecendo com o João, principalmente em terceiros sets. Eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe, né? Eu já entrei um pouco, na verdade, nesse detalhe aí sobre a queda mental do João no terceiro set, mas eu quero apontar para esses dados aqui. E esses dados aqui são os que mais me preocupam. A gente vai ver ali que o João, ele fez 24 winners e 23 erros não forçados. Ele fez mais winners do que erros não forçados. Eu já falei aqui algumas vezes que sempre que, na maioria das vezes que o João faz mais winners do que erros não forçados, ele vence o jogo. E quase sempre onde ele faz menos erros não forçados do que menos winners do que erros não forçados, ele perde. E olha só o que aconteceu. O João fez 24 winners, o Medjedovic fez 39. É muito, muito winner a mais. E o Medjedovic fez mais do que o dobro de erros não forçados que o João. E ganhou o jogo. E eu não me lembrava de um acontecimento desse. E o que isso me mostra? Isso me mostra que o João contra o Medjedovic e contra o Roder também, eu reparei isso, não era mais aquele João agressivo. Aquele João que a gente viu no Next Gen Finals, aquele João que a gente viu no Australian Open contra o Rublev, aquele João que a gente viu em Buenos Aires, na Argentina, que era aquele João agressivo. A gente fez alguns apontamentos na época, quando o João perdeu alguns jogos, de que sim, o João taticamente poderia jogar um pouco melhor taticamente, poderia olhar um pouco para o adversário, em alguns momentos ser menos agressivo, arriscar um pouco menos, jogar um pouco mais de margem. Eu falei isso muito e vários canais de tênis também falaram muito. Só que nesse jogo contra o Medjedovic, eu vi exatamente o contrário. Eu não vi um João agressivo, mas eu vi um João passivo. Um João defensivo, extremamente defensivo. Um João que estava recebendo o segundo saque do sérvio lá na placa de publicidade lá atrás. E um João que entrou de uma forma tática, com um modelo tático ali para ser jogado, que funcionou muito bem no primeiro set, que a partir do momento que parou de funcionar, não houve alteração tática nenhuma. O João continuou defendendo. E aí sim que eu acho que é um erro se a carreira do João está sendo conduzida para que ele perca a sua essência agressiva. Como é o Roder, por exemplo, né?
que ainda é aquele cara muito agressivo, que talvez até por um momento da carreira vai ser menos agressivo, mas hoje é. E o João acho que tem que encontrar esse meio termo, e acho que ele vai encontrar. Ele até numa entrevista falou que ele não mudou taticamente. Mas o que a gente viu no nosso visual ali, e os números também mostram isso. Os números mostram que o João não jogou como é a sua essência com agressividade. Os números mostram isso. A gente não precisa nem ver o jogo para falar. E aí é que eu quero colocar o último ponto aqui em relação à equipe, comissão técnica. Já falei isso lá atrás, alguns meses atrás, quem acompanha o canal aqui sabe, que o técnico, a comissão, o entorno do jogador, ele tem que ajudar o jogador nos momentos de caos. O tênis, ele é repleto de momentos caóticos. Quando você está jogando somente contra um outro jogador, você não tem nenhum companheiro de equipe para te ajudar, você não tem uma circunstância que você consiga parar, respirar e ver o que está acontecendo, e as coisas começam a caminhar no piloto automático. Se você tem a oportunidade de ter um coaching, né, da equipe, claro que tem que falar com um pouco de cuidado e tal, mas de alguém que te dê essa possibilidade onde você muda algum aspecto tático do jogo, até algum aspecto técnico, isso ajuda e ajuda muito. E alguns meses atrás eu falei que eu não via a equipe do João, o técnico do João, fazer isso. E que eu sentia falta disso. Não no sentido de crítica, mas de sentir falta mesmo. Porque o tenista que tá lá, às vezes ele não consegue enxergar exatamente o que tá acontecendo. E você só falar, vamos lá, vai que você consegue. Talvez isso não seja o tipo de recado ideal pro jogador. Talvez um recado de, joga mais na esquerda dele. Né? Não precisa falar literalmente, mas você tem formas de passar uma informação pro seu jogador. E eu sinto falta disso. Eu gosto muito de lembrar o André Agassi, quando o João teve o prazer de ter o André Agassi como técnico, teve um jogo, me marcou muito isso, eu não lembro qual jogo foi, mas eu lembro o que aconteceu. O Agassi, o João estava atrás no placar, não estava jogando bem, ele comentou alguma coisa e o Agassi falou, quando fizer a jogada, né, para matar o winner, fecha na rede. Fecha na rede. Por quê? Porque ele via que o João estava fazendo o winner, a bola voltava, e o João estava atrás e às vezes ele errava. E quando ele começou a subir a rede e fechar, o adversário não conseguia passar ele e ele matava todos os pontos na rede. E ele ganhou esse jogo. Foi na Laver Cup. Não sei se alguns de vocês vão lembrar. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, que o técnico ele tem que estar lá também para orientar o jogador nesses momentos caóticos, ajudar o jogador nesses momentos. E eu não estou vendo isso. Pode ser algo momentâneo, pode ser algo que eu estou aqui falando somente pela derrota, mas eu acho que é algo que a gente tem que refletir. O João, que jogou agora o Roma e até Madrid, não está sendo aquele João que encantou o mundo, com golpes extremamente agressivos. Ele tem alguns lampejos, né? Mas realmente em Roma foi muito abaixo assim, do que a gente está acostumado a ver. Isso a gente não pode deixar de falar. Então, para a gente encerrar, eu quero deixar claro mais uma vez que eu não estou aqui para tacar pedra, não estou dizendo que é terra arrasada, que o João não vai ser um tenista promissor. O João ainda é uma grande revelação do tênis, ele ainda é um tenista promissor, ele ainda não é uma realidade, mas ele tem grande potencial para ser um top 10, um top 5 e brigar pelo topo. Ele tem essa condição, mas ele precisa ser lapidado em muitos aspectos do seu jogo. E eu não acho que tirando a agressividade do João, que o seu jogo vai ser lapidado para ele ser um top player. Você pode diminuir a agressividade, nunca tirar a agressividade. Então, e além desse processo natural dos terceiros sets e tal. Então não é somente uma coisa de tática. Eu acho que tem uma coisa envolvida aí também como um pacote completo, né? Acho que é um pouquinho em cada questão. Pontos positivos. Eu vejo o João devolvendo o melhor saque. Eu vejo o João mais rápido em quadra. E com uma defesa melhor. Eu não sei se talvez esse momento, o fato da defesa dele estar melhor, aflora essa questão defensiva, a gente acha que ele tá só se defendendo, porque antes ele é um cara que se defendia pior, tinha que atacar mais para conquistar o ponto. Hoje é um pouco diferente. Eu acho que a hora que ele encontrar esse equilíbrio, aí sim ele vai decolar. Mas esse equilíbrio precisa ser encontrado. Então, assim, falando bem, eu tô até com a voz meio ruim, porque eu tô doente aqui. Não sei se foi essa derrota que me deixou doente, tô com tosse e tudo, mas a gente não pode deixar de falar.
E, obviamente, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, o seu comentário é muito bem-vindo. Se você quiser discordar, está totalmente aberto aqui os comentários para você discordar, para falar o que pensa. E a gente responde todos os comentários sempre com muito respeito. Com respeito, pode-se tudo. Né? Eu sei que os haters estão muito felizes agora. Né? Eu não vou conseguir bater de frente com os haters agora, porque igual o Medjedovic mandou a gente dormir, a gente teve que dormir, né? A gente não teve o que fazer. Mas o tênis, como eu disse lá no começo do vídeo, o tênis também é momento. O tênis também é curto prazo. O tênis não é só macro, o tênis também é micro. E nesse cenário, no momento, a gente tem que respirar e esperar a poeira baixar para que o João volte muito mais forte e que seja em Roland Garros. E eu tenho certeza que ele vai voltar muito melhor, certo? Um grande abraço a todos. Vire membro do canal, hein? Para entrar lá no nosso grupo e debater com a gente no WhatsApp. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.